E agora nós vamos dar sequência no versículo 15. Então nós ainda estamos nesse primeiro ponto, que fala da sabedoria maligna. Então é a sabedoria que nós temos que fugir, é a sabedoria que nós não temos que imitar, é a sabedoria que nós temos que denunciar e rejeitar. E agora no versículo 15, Tiago continua descrevendo essa sabedoria maligna. Ele diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Se vocês se recordarem, Tiago já nos disse que tudo que o crente recebe de bom vem de Deus, inclusive a sabedoria. Se os irmãos olharem no capítulo 1, os versículos 17 e 18, os irmãos verão que lá atrás, Tiago já disse que tudo que nós recebemos de bom vem de Deus, o que, é claro, envolve a sabedoria. Os versículos 17 e 18 do capítulo 1 dizem assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus nos transforma e tudo que nós recebemos de bom vem de Deus. Vem desse Pai das luzes, como Tiago diz aqui, que não muda o seu caráter e que nos beneficia, que nos agracia com essas diversas bênçãos, inclusive com a sabedoria, que é o tema que Tiago está tratando aqui. E de fato, se os irmãos olharem Provérbios 2, os irmãos verão que na mentalidade dos autores bíblicos, é muito claro que a sabedoria é algo que vem de Deus. Tiago continua ecoando as lições da sabedoria do Antigo Testamento. Ele continua refletindo o conhecimento que ele tem das verdades do Antigo Testamento. E em Provérbios 2,6 nós lemos o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. A sabedoria tem origem em Deus, não no homem. Deus é quem dá essa verdadeira sabedoria. Portanto, aquela sabedoria falsa, evidentemente não vinha de Deus, porque a sabedoria verdadeira, quem dá é Deus. O Novo Testamento apresenta algo semelhante também, quando os irmãos olharem, por exemplo, Efésios capítulo 1. Se os irmãos olharem Efésios e Colossenses rapidamente, os irmãos verão que o apóstolo Paulo concorda com Tiago, quando ele diz que bênçãos como a sabedoria têm origem divina. Em Efésios 1, 17, o apóstolo Paulo diz assim, Efésios 1, 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A capacidade de entender, de discernir as verdades espirituais é dada por Deus. Paulo vai falar isso também em Colossenses 1, 9. Se os irmãos virarem um pouquinho aí as páginas da Bíblia para Colossenses, os irmãos verão que o apóstolo Paulo vai repetir isso. Ele diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Qual era a súplica de Paulo? O que Paulo pedia? Ele pedia para que aqueles crentes transbordassem de pleno conhecimento da sua bondade, da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que Deus desse a esses crentes a compreensão adequada das verdades espirituais e a capacidade de colocar essas verdades espirituais em prática. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, e ele roga isso a Deus, porque é Deus que dá isso, é Deus quem confere essa dádiva, esse presente aos crentes. E é por isso que Tiago, voltando agora para Tiago, ele diz, lá no capítulo 1 ainda, no versículo 5, que aquele que tem falta de sabedoria deve pedir. Aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Os crentes devem pedir sabedoria porque Deus é quem dá essa sabedoria, é o único que dá essa sabedoria.